alunos do terceiro ano do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins e, como vocês sabem, quando eu apareço, a aula é de língua portuguesa. E o que a gente vai estudar nesta aula? Olhem só, hoje vamos conversar sobre argumentação. Argumento, para que é que eu te quero, hein? Nós vamos fazer aí uma construção a respeito de como os argumentos podem aparecer no meu texto dissertativo argumentativo. Vem comigo? Mas, professora, a gente já não falou sobre isso durante nossas aulas do contraturno? Realmente, lá na aula 8, se nós formos voltar até ela e eu te convido a fazer isso, vocês vão ver que a gente já trabalhou com um texto dissertativo argumentativo, vão ver que a gente usou até uma redação do Enem para exemplificar essa estrutura em que a tese e a argumentação aparecem para sustentar a tese. Porém, lá naquela aula, o foco era a tese, a opinião. Nesta aula aqui, o nosso foco é a argumentação, tá bom? Então, não se preocupem que as aulas não são iguais, beleza? Então, olha só. Por que a argumentação é importante? A tese, ela é extremamente importante, ela é a base da argumentação, porém, se a argumentação não for bem construída, a tese não se sustenta, a tese cai, não fica de pé, ela não tem respaldo, ela não vai ser respeitada. Então, todo texto dissertativo argumentativo, além de uma boa tese sobre o tema que aborda, precisa de uma argumentação muito bem construída, ok? Tendo isso em mente, como é que nós podemos construir, desenvolver uma argumentação? Como é que em um texto dissertativo argumentativo, quando eu estiver escrevendo um texto desse tipo, como que essa argumentação pode ser desenvolvida? Como que eu vou construir a argumentação? Ou ainda, professora, quando eu estiver lendo um texto desse tipo, dissertativo argumentativo, como é que eu posso encará-lo, interpretá-lo e reconhecer o que é um argumento? Olhem só, então, que é o que a gente vai observar a partir de agora. Então, olhem só, o que nós vamos observar é justamente isso, de que maneira os textos dissertativos argumentativos costumam apresentar para nós a questão da argumentação para apresentar, para defender, para sustentar uma tese. O primeiro tipo que nós trazemos aqui para vocês é o argumento de autoridade. Fiquem atentos a esse trecho em destaque, olha só, e acompanhem a leitura. Algumas dicas e cuidados ao navegar na internet garantem uma diversão segura e mais tranquila. Como primeira medida recomendada é o velho e bom puxão de orelha, recomenda o especialista Allen. Então, olhem só, no caso aqui, num texto sobre a questão da segurança na internet, a segurança da informação e tudo mais, a gente traz a fala de um especialista. Então, sempre que se quer uma fala de alguém para sustentar uma maneira de se posicionar sobre um assunto, a gente pode sim citar algo que alguém que é especialista no assunto, qualquer que seja o assunto, alguém disse em uma entrevista, você leu aquilo que aquela pessoa, aquele especialista declarou publicamente, enfim. A fala do especialista no assunto sempre vai ser uma autoridade, sempre vai ser algo a ser respeitado, portanto, por isso que a gente chama de argumento de autoridade, porque aquele determinado pessoa especialista, aquela determinada pessoa que é especialista, disse publicamente, afirmou, então ele é alguém a ser ouvido, é uma autoridade no assunto, então pode sim ser empregado na construção da argumentação e é algo sempre a ficar de olho quando estivermos lendo e interpretando, tá bom? Textos dessa natureza. Portanto, é o que a gente diz. É uma fonte de citação confiável e você pode utilizar para construir a argumentação e para ficar de olho na hora que estiver fazendo a leitura do texto dissertativo argumentativo, certo? Seguindo com a leitura, a gente também pode ficar atento e observar para a questão da exemplificação. Olhem aí, então, outro exemplo para nós. Outro fator importante é quanto à disposição física do computador, pois uma localização mais pública na casa ajuda em muito o controle. Em locais públicos responsáveis por prover acesso às pessoas, como por exemplo, em escolas ou em lan houses, notem aí então que começa a trazer o processo de exemplificação. É o que a gente diz para vocês, sempre que uma tese
precise de um pouco mais de esclarecimentos, né, uma opinião, um posicionamento, a gente pode lançar mão da exemplificação como uma maneira de tornar algo mais visual, mais presente do nosso cotidiano. Então, a gente traz aqui nesse caso, os exemplos eram a escola e a lan house. São coisas presentes no nosso cotidiano que tem a ver com o tema. Isso acaba tornando o processo de argumentação mais presente do cotidiano das pessoas que estão lendo o texto ou construindo o texto, se é o caso da escrita. Correto? Seguindo adiante, a gente tem agora a questão do argumento de prova concreta. No caso aqui, essa argumentação está baseada em números, em percentuais, em dados e tudo mais. Olhem só a leitura do exemplo. Os dados apresentados nesse estudo são assustadores. Mais de 1.000 sites mensais criados são relacionados a esse tipo de crime e 76% dos pedófilos do mundo estão no país. Então, notem que, para tornar esse trecho com uma argumentação mais concreta, mais plausível, utilizou-se dados que estão aí no domínio público, né? Percentuais, fatos notórios que estão no domínio público, que são de conhecimento de todos e que podem sim sustentar. São dados confiáveis, novamente, a fonte desses percentuais deve ser conhecida para que sejam, de fato, uma fonte plausível de sustentar a argumentação, tá bom? De sustentar a tese como argumentação, ok? Mais um tipo de construção de argumentação é a questão da causa e da consequência. Olhem só. Então, a gente vai mostrar aí a causa de algo e as consequências disso, né? O que causou um fato e como essas consequências vão aparecer dentro do texto. E isso é uma maneira também de construir a argumentação. Olhem aqui o nosso exemplo. Cada brasileiro deveria se preocupar mais com o seu papel na construção da nação. Como o cidadão não cumpre com seus deveres, fica cada vez mais difícil que o Brasil cresça de forma ordenada e constante. Então, notem que se tem como causa, né, o fato de o brasileiro não seguir as normas, né, não cumprir com seus deveres, e a consequência disso é o Brasil não se desenvolver adequadamente como nação. Esse processo de causa e consequência está sendo usado como argumentação para quê? Para o fato, né, de o brasileiro não se preocupar com o seu papel, e é o que ele deveria fazer. Isso é a tese, e aí ele utiliza a causa e a consequência para sustentar esse processo na argumentação, ok? Esse tipo de argumentação, ele é extremamente importante porque vai fazer uma construção em que nos mostra os motivos de algo e os efeitos deste algo, né? A causa e a consequência. Ok, gente? E para finalizarmos esse momento, uma outra forma de observarmos a construção da argumentação é com o argumento de comparação. Guardem esse nome. Se é comparação, é justamente porque eu vou comparar um fato a um outro fato, ok? Olhem o nosso exemplo. Uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. Do mesmo modo que os conflitos na Síria provocam tremendo mal-estar social, o Brasil também sofre com uma guerra interna. Olha então que interessante, compara-se a situação do Brasil, né, de violência interna no Brasil, com a de um país que é declaradamente um país em guerra. Isso para demonstrar, nesse processo de argumentação, e exemplificar e mostrar e comparar como é a questão da violência no Brasil, tá bom, gente? Então, de novo, a questão da comparação é também uma maneira muito interessante de trazer dados, trazer informações do cotidiano para dentro do texto e assim sustentar a tese, né? Essa comparação pode ser uma comparação verdadeira, né, comprovável com dados e tudo mais, ou hipotética, né, em hipótese, algo que você, a partir de dados do cotidiano, constrói em hipótese. Ok, gente? Então, agora que a gente observou todas essas maneiras de construir a argumentação e ficou com um olhar bem afinado para a nossa interpretação, a gente vai observar agora o seguinte. A gente viu, então, que a tese e a argumentação são dois elementos extremamente importantes para o meu texto dissertativo argumentativo. Uma depende da outra. Uma boa tese precisa de uma argumentação sólida para que se sustente. E uma argumentação sólida traz aquilo que precisa a tese, para que a tese seja plausível, seja uma tese que tenha aí um respaldo necessário. Então, notem que para o texto dissertativo argumentativo efetivamente cumprir com o seu papel, é necessário que nós tenhamos tese bem construída e argumentação sólida.
Então agora nós vamos para o nosso momento de aplicando. Muito bem, gente. Então, no nosso aplicando, agora nós vamos observar como essa questão de entender o que é tese, o que é argumento e como diferenciar os dois, especialmente entender que tipo de argumento pode ser oferecido, utilizado para sustentar uma tese. A gente vai observar então como isso aparece em questões de múltipla escolha, questões de Enem, vestibular e assim por diante. Me acompanhem então. Olhem só, então aqui nós temos um exemplo de questão que parte de texto, né? As questões em língua portuguesa na atualidade vão sempre partir de algum texto e vão buscar a interpretação desse texto a partir de algum aspecto. Então, olhem só este texto que interessante. Papel, plástico, alumínio. Modernas embalagens industrializadas são essencialmente confeccionadas com essas 3 matérias-primas, mas o resultado está longe de ser monótono. E aí, fiquem sempre atentos a esses trechos que a gente destaca para vocês, tá bom? Seguindo com a leitura do texto, olhem só. Desde que os especialistas em vendas descobriram que a embalagem é um dos primeiros fatores que influenciam a escolha do consumidor, ela passou a ser estudada com mais atenção. Atualmente, estampa cores fortes, letras garrafais e formatos curiosos na tentativa de chamar a atenção nas prateleiras do supermercado. Seguindo com a leitura do nosso texto, olha o que ele aponta. Produtos infantis, por exemplo, apelam para os desenhos animados, os super-heróis da moda para derrubar a concorrência. Provavelmente é o caso do achocolatado que você toma no café da manhã ou do queijinho suíço do meio da tarde e até mesmo da sopinha da noite. Essas embalagens despertam o interesse dos consumidores. Muitas vezes, eles levam os produtos para casa mais porque gostaram de sua roupagem do que pelo fato de apreciarem o conteúdo. Então, esse é o texto de base, aí está a sua referência e aí vem a questão. Olha só como a questão se apresenta para nós. Um argumento que sustenta a tese, ele traz aí as opções. Então, a tese é qual? De que a embalagem agora é algo utilizado para conquistar o consumidor. Então, será que é porque a embalagem tem formatos curiosos e diferentes? Isso é citado durante o texto, mas não é esse o argumento que o sustenta principalmente a tese. Os produtos infantis trazem super-heróis? Sim, mas isso também não é argumentação suficiente para sustentar a tese das embalagens. Embalagem objetiva, vestir bem os produtos, também é o objetivo dela, mas não é assim que a gente sustenta a tese. Ora, a resposta vai estar lá na letra E. É isso mesmo, os consumidores são atraídos pela embalagem. Então, sim, a embalagem é uma forma de conquistar o consumidor e isso é sustentado pela argumentação aqui, de que os consumidores são atraídos por essa embalagem e é por isso que essa embalagem é tão importante e tanto é investido nela. Então, agora que a gente entendeu como questões são estruturadas para treinar o nosso olhar, a nossa leitura nesse tipo de texto dissertativo argumentativo, nós vamos para as nossas considerações finais. Muito bem, então nesta aula nós observamos que tese e argumento são 2 elementos extremamente importantes para a construção de um texto dissertativo argumentativo e a gente viu tipos de argumentos que são muito utilizados para sustentar uma tese, certo? Então vamos relembrar, vamos retomar esses argumentos que a gente explorou na aula de hoje. Então olhem só, nesta aula a gente aprendeu sobre argumentação e a gente estudou 5 maneiras de construir essa argumentação. A primeira foi a argumentação de autoridade, como o próprio nome diz, Utilizamos aí falas, coisas ditas por especialistas em diferentes assuntos, a depender do tema do texto que estamos escrevendo, para trazer e para sustentar a nossa tese. Porque sim, um especialista no assunto disse isso, e isso
concorda, de certa forma, com a tese, com a opinião que eu estou defendendo, então, ó, eu posso utilizar como argumento sim. O próximo tipo de argumentação que nós utilizamos durante a nossa aula foi a argumentação de exemplificações, né? Sempre que a gente está diante de uma tese ou de uma temática que é um pouco mais distante, digamos assim, do nosso cotidiano, nós podemos utilizar exemplos sempre para aproximar esse tema da nossa realidade. Além disso, a gente estudou outros tipos de argumentação. Olha aí, vamos relembrar. O próximo tipo foi a argumentação de prova concreta. E na argumentação de prova concreta, nós vimos aí a questão do emprego de dados estatísticos, de dados percentuais, de fatos do domínio público e que são importantes aí para sustentar determinada opinião, determinada tese sobre determinado assunto, ok? Também aprendemos com outro tipo de argumentação, vamos relembrar aí, a argumentação de causa e consequência, que é bastante utilizada para mostrar causas de determinadas situações e as consequências dessas causas. E para finalizar, a gente estudou a questão da argumentação a partir da comparação, né? Então, faz-se aí comparações a partir de dados reais ou hipotéticos entre um fato que se tenha no cotidiano, que tenha a ver com o tema da argumentação, e um outro, ok, gente? Então, agora que a gente já relembrou aí, reforçou os tipos, as maneiras de como a nossa construção de argumentação pode acontecer, nós convidamos vocês a acessarem o nosso caderno digital e a continuar exercitando questões ali, né, que trabalham com essa questão do reconhecimento de argumentos que sustentam teses. Acessem lá o nosso caderno digital, continuem aplicando essa habilidade, aplicando o conhecimento para desenvolver essa habilidade, tá bom? A gente se vê numa próxima aula de Contraturno Digital. Até mais!